Bom dia, como vai? Seja bem-vindo ao canal da Paz. A palavra de Deus já está aberta, a verdadeira Constituição, o nosso guia, o nosso manual, a nossa Constituição, não é? Regra de fé e vida é a palavra de Deus. Porque Jesus diz em Mateus 24:12 que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Olha o que diz: e por se multiplicar a iniquidade. Uma coisa está ligada à outra, o amor se esfriará de quase todos. A iniquidade, o iníquo é aquele que não tem equidade, ou seja, aquele que não tem compaixão. Iniquidade, aqueles que são violentos, aqueles que não amam mais seus filhos, abandonam seus filhos, jogam na lata do lixo. A mulher abandona o marido abandona a mulher, abandona os filhos, não se importa com a educação dos filhos, deixa os filhos alheios à desobediência. Então Jesus disse assim: e o amor de muitos esfriará, o amor de muitos esfriará. E incrível que a fé também de muitos esfriaria. 1 Coríntios 13, o verso 2, olha o que diz Paulo na sua carta aos Coríntios: ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transpor montes, se não tiver amor, nada serei. Ou seja, se o amor se esfria, a fé já não existirá. Se existir amor sem fé, também não funciona. Paulo diz assim: ainda que eu tenha tamanha fé, que eu acredite em tudo, mas não tenha o amor, não é? Nada serei. E João 16, 7 a 14, nos fala que a fé está ligada ao Espírito, não é a fé que nós imaginamos. A fé não é um sentimento. A fé, ela não é emocional. A fé, ela busca a razão, ela se assenta, se fundamenta na razão. E por isso João 16, 7 a 14 fala da descida, da concessão do Espírito Santo, da descida do Consolador para nos alcançar, para nos convencer. Olha só o que fala João: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Quando ele vier, porém, o Espírito Santo da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então veja, é o Espírito Santo. A fé, ela é espiritual. Ela trabalha no nosso córtex, na parte mais sensível da nossa mente, desenvolve a crença. Mas se nós não tivermos amor, como diz 1 Coríntios 13, 2, de nada adiantará termos uma fé capaz de transportar os montes. E Lucas 18, 8 diz assim: digo-vos depressa, lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Olha que interessante. O amor de muitos se esfriará, disse Jesus lá em Mateus 24, 12. O amor de muitos se esfriará. E a fé sem o amor de nada adiantará. E olha, Hebreus 11, 6, presta atenção, Hebreus 11, 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então a fé é fundamental na vida cristã. Sem fé nós não conseguimos caminhar rumo às mansões celestiais. Sem fé nós não vamos acreditar no sacrifício de Cristo. Sem fé nós não vamos acreditar na salvação, na expiação, na cruz do Calvário, que Jesus é o nosso substituto, que é Ele o nosso Salvador. Sem fé nós vamos desanimar. Por isso, sem fé é impossível agradar a Deus. E Hebreus 11, 1 diz: o que é fé? O que é fé? Você sabe? É capaz de me responder aí no chat de conversas? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé precisa estar atrelada ao amor. Porventura, encontrar-se-á fé
neste mundo quando eu vier para vos buscar? Poucos, diz assim Jesus, e por se multiplicar a iniquidade de muitos, o amor esfriará de quase todos. Então ainda haverá um remanescente que ama Jesus, que defende os seus mandamentos, que acredita na sua palavra, que conhece a Jesus porque somos suas ovelhas e Ele é o nosso pastor. E Ele está nos preparando para sermos cidadãos do céu, para nós vencermos, sermos vitoriosos sobre o pecado pela presença e o poder do Espírito Santo em nossa vida, em nosso coração. Vocês entenderam? Então a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se veem. E então como está a sua fé? Como está o amor? Você está vivendo verdadeiramente a essência do amor ao próximo, do perdão ao próximo? Isto é fundamental para você e para mim, para a nossa salvação. E Jesus se alegra quando nós entregamos a nossa vida nas mãos dele. Que Deus te abençoe. E quero convidar você para orar nesta quarta-feira para que sejamos vitoriosos, que desenvolvamos a fé pela presença do Espírito Santo em nossa vida e o amor de Jesus quando Jesus está em nós pelo Espírito Santo. Então nós nos tornamos mais semelhantes a Ele. Certo? Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, tenha misericórdia de nós, conceda-nos fé e também o amor, que aprendamos a amar o nosso próximo como o Senhor nos amou e amemos o nosso próximo como amamos nós mesmos. E que o Senhor nos conceda a fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Nos guarde neste dia e proteja, toma nossas vidas em Tuas mãos, guia-nos pelo poder do Espírito Santo. Assim oramos em nome de Jesus, agradecidos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir e ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.